Nacional, que após o quarto painel, nós teremos o lançamento do livro de memórias do desenvolvimento da arbitragem no Brasil. É da OAB, a editora é da OAB, e a distribuição é gratuita a todos os participantes. Alô? Dando início ao quarto painel desta tarde, aperfeiçoamento da atuação das câmaras arbitrais no Brasil, convidamos como mediador o membro da Comissão Especial de Arbitragem do Conselho Federal da OAB, Dr. Francisco Maia Neto. Convidamos os palestrantes dessa tarde, o presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, Dr. Carlos Forbes. O secretário-geral da Câmara Ciesp-Fiesp, Dr. Luiz Alberto Salton Peretti. O presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial do Brasil, Dr. Augusto Tolentino. O vice-presidente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, Dr. Rodrigo Garcia da Fonseca. A conselheira adjunta da Secretaria da Câmara de Comércio Internacional, doutora Patrícia Ferraz. Agradecemos também as presenças do doutor Richard Seba, vice-presidente da Câmara de Justiça Mais Simples, da cidade de Imperatriz, Maranhão. Doutora Mirela Souza, presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da Subseção de Imperatriz, Maranhão. Doutora Cibele Miriam Malvone Toldo, conselheira seccional, São Paulo.
Dr. Jesus Aparecido Ferreira Pessoa, presidente do Conselho Regional de Prerrogativas da 4ª Região da OAB São Paulo. Para a leitura dos currículos, leio agora o currículo do palestrante Francisco Maia Neto. Dr. Francisco é presidente da Comissão de Arbitragem da OAB Minas Gerais, secretário-geral da Comissão Especial de Arbitragem da OAB Nacional 2016-2019. Também diretor da Ibradim, graduado em Engenharia Civil e Direito pela Universidade de Minas Gerais, membro da lista de árbitros das câmaras arbitrais em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Distrito Federal. Currículo do Dr. Luiz Alberto Salton Peretti, mestre em Direito da Globalização Econômica pela Universidade Sorbonne, Paris. Mestre em Direito Comparado pela Universidade Panthéon-Assas e mestrando em Direito Civil pela Universidade São Paulo. O palestrante Augusto Tolentino é advogado sócio fundador da Tolentino Advogados, com 30 anos de atuação na advocacia contenciosa, judicial e arbitral. É presidente da Câmara de Arbitragem Empresarial Brasil e de seu conselho consultivo. Também é árbitro com atuação em diversas câmaras, em direito, graduado em Direito Comercial Internacional pela Universidade da Califórnia. Dr. Rodrigo Garcia da Fonseca, advogado com mais de 20 anos de experiência em resolução de controvérsias empresariais, atuando em arbitragens domésticas e internacionais e em contencioso judicial e administrativo. Indicado frequentemente para atuar como árbitro, integra também as listas de árbitros de várias câmaras de arbitragens brasileiras, reconhecido no Brasil e no exterior por sua competência profissional. Doutora Patrícia Sá Moreira de Figueiredo Ferraz é advogada, conselheira adjunta da Secretaria da Corte Internacional de Arbitragem do Escritório de São Paulo. É mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, especialização também em administração para graduados na FGV São Paulo. Especialização em Direito Empresarial, também pela FGV, bacharel pela Faculdade de Direito da Fundação Álvares Penteado, FAAP. Dr. Carlos Forbes é presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara do Comércio Brasil-Canadá, sócio fundador da Forbes, Cozan e Gasparetti Advogados. É pós-graduado e mestrado na PUC São Paulo, palestrante em diversas conferências nacionais e internacionais. Com a palavra, o presidente da mesa, Dr. Francisco Maia Neto. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de tantos colegas, pessoas vindas de outros locais do Brasil. Eu me permito aqui saudar todos vocês na pessoa do Ranzolin e do Daniel, meus queridos companheiros na direção da CEA, e fazer uma observação que para mim tem um sentido muito especial. Esse é a última oportunidade que nós vamos ter atividade da CEA, pelo menos agora marcada, né? Porque tivemos ontem a nossa reunião, hoje esse evento, com o fim do ano provavelmente não vamos ter mais encontros, e são 9 anos que nós estamos juntos na Comissão Nacional, os dois, e
os outros colegas que conosco compartilharam, como o Ranzolin fez aqui na abertura, tantas conquistas. Eu acho que formou-se um grupo muito grande. Eu acho que nós temos a consciência tranquila que vamos deixar um legado muito interessante para a arbitragem brasileira, esse grupo, né, que se reuniu aqui na OAB, e a gente pode sair de cabeça erguida. Bom, muito obrigado. Eu fico também muito feliz em compartilhar essa mesa com Augusto, meu colega de turma na Faculdade de Direito da UFMG, Carlos Forbes, Peretti, Patrícia, Rodrigo, pessoas com quem a gente já conviveu há algum tempo. E esse painel, como o próprio nome diz, ele tem o condão de nós falarmos das câmaras arbitrais, das instituições que que organizam as arbitragens, que administram as arbitragens no Brasil. E nós resolvemos fazer uma coisa bastante informal, vou dirigir algumas perguntas a cada um deles e os outros colegas poderão, então, intervir para também enriquecer o debate. Então, Rodrigo, eu vou me dirigir primeiro a você para que você nos fale um pouco dessa pluralidade de setores da economia, de demandas específicas que as câmaras têm sido solicitadas e da experiência que você tem visto nisso, que você pudesse, então, comentar alguma coisa para nós sobre essa questão, por gentileza. Muito obrigado, Francisco. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer a pessoa do Ranzolin aqui o convite para estar aqui hoje. Prazer para o CBMA também patrocinar esse evento. Eu, pessoalmente, também sou vice-presidente da Comissão de Arbitragem da OAB do Rio de Janeiro. Então, tenho também um prazer muito especial de sempre de participar de eventos aqui na Casa do Advogado, em qualquer dos estados do Brasil. E muito bom estar aqui na companhia de pessoas com quem nós trabalhamos sempre. Acho que outro dia, Augusto, num evento até do CBMA lá no Rio de Janeiro, comentou que hoje em dia o nível das câmaras brasileiras, graças a Deus, está muito bom. Graças a Deus e graças a muito trabalho de muita gente, né? O nível é muito bom e é muito similar. Eu acho que os advogados, as partes podem ficar muito tranquilas que as câmaras vão ter especificidades aqui e ali, mas, de um modo geral, qualquer das câmaras que nós estão representadas aqui e outras que não estão aqui também, o advogado que entrar lá com um pedido de arbitragem vai encontrar um bom serviço, vai encontrar uma infraestrutura adequada, enfim, todas as condições de poder desenvolver o seu trabalho de uma maneira adequada. E eu acho que hoje em dia nós estamos já numa fase, eu diria, muito mais de cooperação entre as câmaras do que propriamente de qualquer tipo de concorrência. Eu acho que todo mundo aqui atua como advogado ou como árbitro na câmara do outro, entre aspas, né? Então, estamos todos em prol do desenvolvimento da arbitragem no Brasil, como também a comissão aqui do Conselho Federal, que tem feito um trabalho muito bom. Com relação a essa questão de demandas específicas de certos setores da economia, lá no CBMA nós temos uma experiência que eu acho que só nós fazemos isso atualmente. Nós temos várias vice-presidências setoriais de acordo com setores. Então, tem gente de navegação, transporte marítimo, tem gente de óleo e gás, você tem construção, você tem, enfim, vários setores da economia e são advogados que atuam nesses setores, e a gente sempre tenta ouvir demandas específicas que esses setores da economia tenham para, eventualmente, desenvolver algum diferencial que possa interessar a um determinado setor ou outro. Algumas
algumas demandas me parece que são demandas comuns da economia brasileira em geral. Então, depois a gente vai até falar mais sobre isso, mas demanda eventualmente de processos de arbitragens mais baratas e mais curtas. Então, fez-se um regulamento de arbitragem expedita para casos de menor valor, estimulando o uso de árbitro único em vez de um tribunal de 3 árbitros, para reduzir os custos. Nós fizemos um regulamento de dispute boards, principalmente para a área de construção, que tem mais interesse, mas que pode ser usado também em outros setores. O regulamento de mediação, está crescendo o número de mediações. Esse ano já tivemos algumas mediações lá. Está tendo, o presidente Gustavo Schmidt justamente não veio aqui hoje, porque está tendo um Congresso Internacional de Mediação no Rio de Janeiro, ontem e hoje. Estamos tentando estimular isso também. E algumas coisas que são mais específicas. Com a reforma trabalhista, existe uma expectativa agora de um desenvolvimento de um mercado de arbitragem trabalhista. Então, nós criamos lá no CBMA também um protocolo de arbitragem trabalhista que tem um regulamento um pouco diferenciado em razão de algumas especificidades. Foi consultado, enfim, foi muito conversado com advogados da área do direito do trabalho. E uma outra coisa setorial que foi criada lá também é na área de arbitragem esportiva, que é um ramo muito especializado. Não sei se os senhores sabem, existe um tribunal de arbitragem esportiva na Suíça, que chama Corte de Arbitragem do Esporte, e muitas disputas, às vezes até domésticas aqui, questões relativas ao esporte, acabavam indo para arbitragens na Suíça. E nós fomos procurados algum tempo atrás por advogados do setor e pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, que queria uma Câmara de Arbitragem para fazer essas arbitragens no Brasil e não ter que fazer elas na Suíça, pagando em franco suíço, tendo que ter árbitros e advogados falando francês ou inglês. Enfim, então foi criado também um regulamento de arbitragem esportiva, uma lista de árbitros especializados também no setor, e hoje já temos os primeiros casos. A CBF incluiu o CBMA para a resolução de alguns tipos de disputas que surgem lá. A Confederação Brasileira de Vôlei também fez isso. Então, é um novo mercado interessante também para os advogados nessa área de direito esportivo. Então, essas são algumas coisas setoriais que nós temos observado, que temos feito para tentar justamente atender os vários setores da economia. Eu acharia interessante, eu não sei, os colegas aí se têm outras experiências similares ou outras iniciativas. Eu posso invadir? Não, por favor. Então, boa tarde a todos, é um enorme prazer estar aqui na OAB São Paulo. Eu chio também um pouco, nem o Rodrigo, também sou carioca, mas sou um advogado paulistano. Já estou há mais de 25 anos aqui e tenho a honra de presidir o Kansas CBC. Eu tenho sempre dito que um dos diferenciais de um centro de arbitragem é o case manager, o secretário executivo, é aquele que administra o procedimento, né? Aquele que trabalha para 4 pessoas, na verdade. Ele trabalha para os árbitros, ele trabalha para os advogados, ele trabalha para as partes, mas o principal cliente do case manager é o procedimento arbitral. Ou seja, fazer com que esse procedimento vá ao seu final da melhor maneira possível, com o menor custo possível e no tempo mais reduzido possível. Nesse sentido, a nossa experiência, acrescendo o que o Rodrigo falou, é que esse case manager, esse secretário executivo, precisa saber qual é o assunto que está sendo tratado, né? Então, nós resolvemos fazer um quê de especialização
Hoje em dia nós temos 8 case managers, e cada um deles tem uma aptidão maior ou menor para um determinado assunto. Então, dentro dessas diversas regras, ao invés da gente especializar, a gente treinou esses secretários executivos para efetivamente conhecer. Então, um secretário executivo é especializado em mediação, o outro em dispute board, outros em registro de domínio, ou seja, registro de domínio na internet, outro em energia. E acho que dessa maneira acaba evoluindo e sendo mais producente ao próprio procedimento arbitral, para, como eu disse, que ele chegue ao fim da melhor maneira possível. Eu vou aproveitar essas duas opiniões, se me permitem, Patrícia e Augusto, e eu queria passar a palavra para o Peretti, porque eu já tinha uma pergunta para ele na sequência, que seria quase que uma derivação do que o Rodrigo colocou, e o Forbes, embora tenha espelhado, eu queria ver com o Peretti a opinião dele sobre uma outra corrente, que é a defesa de câmaras setoriais, ou câmaras especializadas, ou subcâmaras especializadas, inclusive com a possibilidade de terem listas específicas de árbitros, por exemplo, franchising, que é uma subcâmara de franchising com árbitros especialistas em franchising. E até também, vou pegar esse mesmo exemplo, como o franchising tende a ter talvez até um valor menor, se teria um regulamento próprio para essa subcâmara. O que foi a sua visão sobre isso, Peretti, que pudesse nos ajudar, e depois vocês poderiam também fechar o assunto com a inserção do Peretti. Por favor. Obrigado, Francisco. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, não posso começar sem agradecer ao Conselho Federal da OAB, na pessoa do Ranzolin e do Francisco, pelo convite. Eu sou o secretário-geral da Câmara CIESP-FIESP, e, em primeiro lugar, com relação à questão de criação de câmaras setoriais, eu queria fazer uma ressalva antes de começar. O que eu vou dizer em seguida não é um desencorajamento para que se criem essas câmaras setoriais, muito pelo contrário. No Brasil, atualmente, a gente vive um momento de franca expansão da arbitragem. Quem acompanha os estudos da professora Selma Lemes de arbitragem em valores e números, vai perceber que ela tem crescido numa razão de mais de 10% há muitos anos. Então, as câmaras que estão aqui, todas idôneas e especializadas, não estão numa situação em que ainda uma tenha que ganhar um caso para que a outra, uma tenha que perder um caso para que a primeira câmara ganhe um caso. A gente está num mercado cuja fronteira ainda está sendo expandida. Dito isso, a questão da especialização, me parece, gera alguns desafios que devem ser levados em conta. Em geral, a primeira preocupação da Câmara, que é aquilo que o Carlos Forbes acabou de mencionar, na condução dos casos pelos case managers, é pensar no bom andamento da arbitragem. A Câmara, ela tem, sobretudo, no momento inicial em que ela recebe o pedido de instauração da arbitragem, que vai organizar o tribunal arbitral que as partes solicitaram para resolver a disputa, ela tem uma função eminentemente administrativa e de procedimento. Ela tem que verificar se existe convenção de arbitragem. Afinal de contas, receber um pedido de instauração pode ter efeitos, por exemplo, na interrupção dos prazos prescricionais. Então, a gente não pode aceitar qualquer requerimento. A gente vai ter que superar uma série de avaliações de procedimento no início para que esse tribunal possa ser formado da melhor forma possível e que as partes possam escolher árbitros que não tenham conflitos de interesse e que sejam superados eventuais crises de procedimento. Uma parte pede a inclusão de uma parte adicional, você vai avaliar se é necessário, se é possível naquele momento, se é o caso de se consolidarem duas arbitragens paralelas, isso tudo incumbe a Câmara. Então, talvez o Carlos, por ser o presidente do CAN-CCBC, não tenha mencionado por modéstia, mas além do papel do secretário de arbitragem, outro papel preponderante é o do presidente da Câmara ou da pessoa nomeada pelo regulamento para decidir essas questões de procedimento.
No caso da nossa Câmara, nós temos a sorte de trabalhar com o ministro Sidney Sanches, que foi presidente do STF, e que sempre nos surpreende pela capacidade de pensar os problemas procedimentais para que a arbitragem possa ser iniciada de uma forma rígida e que possa, então, ser entregue para os árbitros para decidirem a controvérsia. Por que eu trouxe toda essa explicação para tratar da questão setorial? É porque, na minha opinião, a tecnicidade que se espera do julgador na arbitragem, ela não provém necessariamente da Câmara. A Câmara tem que entender de arbitragem e de procedimento. Essa tecnicidade, essa especialidade na controvérsia, ela tem que vir dos membros do tribunal arbitral, a quem vai ser confiada a decisão do mérito do caso. E na nossa Câmara nós temos uma preponderância de casos de contratos empresariais em gerais, distribuição, representação, muitos casos de fusões e aquisições, mas também temos casos de construção e casos com administração pública. Para cada tribunal, as partes vão escolher árbitros que sejam aptos, né, que tenham a confiança delas para julgar aquele caso. Então, eu acredito que essa tendência para a setorização ela tem que ser vista com um pouco de cautela, porque não necessariamente um engenheiro vai ser um engenheiro apto a qualquer demanda de engenharia. A engenharia, como direito, e os colegas muito bem sabem, tem uma ampla gama de especialidades. Então, acho que só faz sentido você pensar na adaptação do árbitro para o caso se você pensar do ponto de vista do indivíduo, né? Não faz sentido você fazer grupos, a não ser que esse grupo seja tão definido que chega na análise da pessoa individual. Então, na Câmara, nós temos muitos pedidos de advogados que ligam, a gente sempre, como fazem todas as câmaras que estão nessa mesa, oferece todo tipo de aconselhamento, oferece todo tipo de esclarecimento sobre o regulamento, a gente não deixa o advogado desamparado, né? Obviamente, sem prestar nenhum tipo de assessoria jurídica, no sentido do mérito da controvérsia, mas aquilo que tem a ver com os nossos serviços, a gente explica. E nos perguntam, muitas vezes, quem seria um árbitro bom para uma demanda de tal caso? Na nossa Câmara, nós declinamos sempre, né, e acredito que seja algo que os colegas também façam, de dar esse tipo de opinião. Exatamente porque, e é bom falar isso na Casa da Advocacia, esse é o papel do advogado na arbitragem, saber qual é o árbitro que é adaptado, que tem a tecnicidade, tem o conhecimento, tem a experiência, tem a disponibilidade para atuar naquela questão, realmente incumbe aos árbitros. Então, embora, como o Rodrigo vinha mencionando, alguns setores específicos demandem uma preparação pontual, ele mencionou o direito desportivo, mencionou o direito trabalhista, de fato, aí fica claro a necessidade de algum tipo de especialização. No exterior, a gente vê também regulamentos específicos para alguns setores, por exemplo, do algodão, bolsas que trabalham com espécies de arbitragem bastante sui generis. Por exemplo, no exterior é admitido, por vezes, que o laudo não seja motivado. Né, o árbitro vai simplesmente ir direto para o dispositivo e vai dar a sentença para as partes. No Brasil existe vedação, obviamente, da lei de arbitragem, mas, então, há alguns setores em que isso é necessário e adequado. Porém, no geral, eu acredito que as partes ficam bem atendidas se elas escolherem câmaras idôneas que conheçam de arbitragem. No Brasil, nós tivemos alguns exemplos de tentativas setoriais, não vou mencionar nenhuma em específico aqui, mas a tendência é que se tenha, eu vislumbro, por exemplo, no setor elétrico, que por muito tempo teve todas as disputas concentradas em uma Câmara, hoje em dia já se repensou isso e está em discussão de se incluírem outras câmaras, exatamente porque talvez essa iniciativa de especialização, a pessoa que tomou essa decisão, talvez tenha pensado novamente que não logrou o resultado necessário. Então, para concluir, eu pensaria com bastante cautela na setorização, acho que há momentos que são justificados, mas acho que, em geral, o principal para as partes
é que a Câmara, por meio do secretariado, como vinha mencionando o Carlos Forbes, pelas decisões das suas presidências, ou da Corte, no caso da CCI, que consigam conduzir o procedimento de forma rígida. Esse eu acho que ainda é o principal. Ok, obrigado. Eu vou passar a palavra ao Augusto e a Patrícia também, se quiser, porque a gente passaria, então, para o próximo tópico. Eu peço, então, vocês que façam as considerações, Augusto, por favor. Obrigado, Francisco. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Eu agradeço também muitíssimo a oportunidade que me foi dada pelo Conselho Federal. Por essa razão, eu agradeço essa oportunidade na pessoa do Ricardo Ranzolin. Uma alegria estar aqui nesta mesa com amigos e companheiros de lides arbitrais e que dividem conjuntamente as alegrias e as dificuldades de administração de centros de arbitragem. Sobre essa questão de termos ou não câmaras setoriais, eu acho que esse tema é super oportuno a gente discutir isso, porque a toda hora nós somos indagados sobre se determinado procedimento deve ser, se a gente deve colocar uma cláusula num determinado contrato, pensando numa câmara setorial, se temos que ter uma câmara para os casos de franchise, se teríamos que ter uma câmara para as demandas, para os casos de engenharia, para os casos de administração pública. Estão sentados aqui nesta mesa representantes de algumas das principais câmaras de arbitragem do Brasil. Já tivemos a oportunidade de ver, né, pelas falas que me antecederam, que nenhuma delas é uma câmara setorial ou tem propriamente subcâmaras dentro de suas estruturas. E isso ocorre pela razão simples de que o centro de arbitragem, é preciso que a gente entenda o que é um centro de arbitragem. Ele nada mais é do que uma entidade que tem por função administrar o procedimento arbitral. Ele vai prover estrutura física, estrutura de pessoal, para que o procedimento arbitral possa ser iniciado e possa ter seu curso. Nesse sentido, há pessoas lá dentro que recebem o requerimento, que vão comunicar à parte contrária do pedido de instauração da arbitragem, enfim, vão dar andamento ao processo. Mal comparando, mas é uma comparação que muito se faz, é como se nós tivéssemos a secretaria ou uma vara de órgãos do Poder Judiciário. Portanto, nada mais é um centro de arbitragem do que uma instituição administrativa. Isso posto, nós temos que considerar também que, em regra, os procedimentos arbitrais, todos tramitam de uma forma muitíssimo parecida. Dentro de cada centro, ele vai tramitar segundo as normas, né, definidas no seu regulamento e segundo aquilo que as partes convencionaram, na maioria das vezes no termo de arbitragem, na cláusula, de modo que a tramitação dos procedimentos obedece a um rito muitíssimo parecido. Não importa se a demanda, nós temos a demanda com a administração pública, se o contrato de engenharia, se é um contrato de franchise, o rito é muito parecido. É claro que alguns deles têm as suas especificidades, né? Hoje de manhã aqui muito se discutiu sobre as arbitragens com o poder público. Tem algumas especificidades, mas os contratos, por exemplo, as arbitragens agora, que vão começar a surgir, as arbitragens trabalhistas, a arbitragem esportiva mencionada pelo Rodrigo, mas para essas especificidades é fácil você encontrar, fazer alguns ajustes. Você pode ter, como já se disse, regulamentos próprios, um regulamento próprio para a Justiça do Trabalho, para a arbitragem trabalhista, um regulamento próprio para a arbitragem desportiva. Para as arbitragens de pequeno valor, é possível que você tenha o regulamento da arbitragem expedita. De modo, para as arbitragens com poder público, é possível, e muitos centros já fizeram isso, que alguns centros regulem o procedimento arbitral nas especificidades que ele tem quando uma das partes é ente da administração pública, de modo que é muito fácil ajustar isso. E, por estas razões, eu não vejo, Francisco, necessidade de que tenhamos câmaras setoriais, na medida em que as câmaras de arbitragem existentes podem perfeitamente administrar todo e qualquer tipo de procedimento arbitral, não importa a sua natureza. Basta que, se for o caso, façam um ou outro ajuste, que o centro já vem fazendo. Quase todos já vêm se adaptando, quase todos hoje já têm regulamento de arbitragem expedita, quase todos já estão se preparando para a arbitragem trabalhista. Daqui a pouco nós temos a arbitragem tributária, certamente haverá
Bom, é o que dizem. Certamente haverá algum tipo de adaptação, se ela vier, né? Então, não vou dizer certamente, possivelmente, provavelmente, talvez, eventualmente. Mas está começando a melhorar. Mas, enfim, já temos as adaptações necessárias para as arbitragens com a administração pública, de modo que não vejo necessidade de se ter câmaras setoriais. E o Francisco mencionou também sobre a necessidade de listas de árbitros específicos. Eu também não vejo necessidade. Bom, primeiro ponto, eu acho que esse negócio de lista de árbitro é inteiramente desnecessário, mas não vamos entrar nisso aqui. Mas para os centros que têm as suas listas de árbitros, basta que eles contemplem nas suas listas profissionais com formações as mais diversas, né, na área do direito público, profissionais com experiência em contratos de construção, justiça esportiva e assim por diante. De modo que acho que não há essa necessidade que muitos pensam de se ter câmaras setoriais. Muito obrigado. Patrícia, por gentileza. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui, uma honra, representando a CCI. Bom, para quem não sabe, a CCI agora tem um escritório no Brasil há 1 ano, justamente por essa importância da arbitragem, por esse crescimento da arbitragem no Brasil. Há 1 ano a gente está aqui. No Brasil, normalmente, pelo menos 3, 4 anos, entre o 3º e o 4º, no ranking entre as partes que participam de arbitragem. Então, nada mais justo do que a gente ter um escritório aqui. Eu queria fazer 2 comentários rápidos com relação a essa questão da necessidade de regulamento específico. A CCI ela já administrou mais de 24 mil casos. E durante esse tempo, já tivemos alguns regulamentos. E sempre regulamentos gerais, sempre genéricos, sempre mais abertos. Estudamos essa possibilidade de ter regulamentos específicos? Sim, diversas vezes. E a conclusão sempre foi a mesma, que o ideal era sempre deixar mais aberto. E o tribunal, no momento específico, no momento da assinatura da ata de missão ou do termo de arbitragem, ou as próprias partes, na hora da convenção, se for o caso, conseguirem especificar alguma coisa pontual. E isso tem funcionado muito bem, a gente não tem visto nenhum problema. A CCI administra diversos casos, e aí, para trazer uma curiosidade, inclusive com essa questão trabalhista, a gente teve a notícia recentemente que houve a inclusão de uma cláusula CCI num contrato de trabalho, era um alto executivo, a CCI que criou o procedimento expedito, então é uma cláusula de procedimento expedito, arbitragem expedita, e regulamento normal, convenção de arbitragem normal e regulamento geral, numa relação de trabalho, vamos dizer assim. Então, eu me questiono se até nesses casos seria necessário ter uma regulamentação específica. Vamos ver se vai funcionar, ainda não virou uma briga, mas a cláusula já existe. Só o último comentário com relação a essa questão da lista de árbitros. Bom, a CCI não tem lista de árbitros, isso nunca teve, por uma questão dela entender que as partes são, os advogados e as partes, elas são as melhores, estão na melhor posição de saber quem seria o árbitro que poderia julgar o seu caso. Então, ela tem liberdade de escolher. Lógico que a corte vai fazer uma análise, vai ter todos os formulários, vai ter toda uma análise antes da confirmação, mas não há lista. Bom, eu passo agora a um segundo ponto, e é bom que o Forbes já deu aqui um insight sobre a tributária, mas eu queria, Forbes, que você nos falasse um pouco sobre a arbitragem na administração pública, que parece que tivemos agora o painel nesse evento, e como as câmaras estão se preparando. Inclusive, Forbes, eu quero te dar uma notícia, que você falou da arbitragem tributária, entrou no Congresso Nacional o PL 10.061 de 2018, que autoriza a arbitragem para definir valores em desapropriações também. Então, nós já estamos com uma novidade aí na área da administração pública, bem pontual desse ano.
Então, eu queria que você discorresse um pouco sobre isso e a gente continuasse. Não, primeiro, é sensacional você trazer essa notícia, que eu também fiquei sabendo, e desapropriação para fixação de valor da indenização me parece razoável, ainda mais se houver lei. Arbitragem tributária, não. Tá? Eu sou bem contra, eu sei que existem várias pessoas, alguns livros, cadê o Napoleão está ali, um livro de um amigo nosso, especificamente sobre o tema, mas no Brasil, no modelo atual do sistema tributário, não há margem para uma arbitragem tributária. Mas o futuro está aqui, vamos tratar de construir soluções. E construir soluções vem também ao encontro da sua pergunta. Como o centro de arbitragem cuida de um procedimento envolvendo a administração pública? Ele é diferente. Mas ele é realmente tão diferente assim que você tem que criar um regulamento para isso? Você precisa refazer todas as coisas que têm funcionado para a arbitragem do dia a dia? E a minha resposta é não. E é não porque, deve ter sido comentado de manhã, que infelizmente eu não estava, antes mesmo da revisão da lei de arbitragem ocorrida em 2015, nós tivemos no CAN-CCBC um grupo de estudos e disse, meu Deus, a arbitragem com a administração pública vem aí, o que faço eu? Socorro? Não. Calma aí, vamos reler o regulamento. Vamos pensar nesse regulamento e vamos explicar o regulamento, o que for necessário, para que a administração pública se sinta confortável em trazer esse procedimento a nós ou participar de qualquer procedimento arbitral. Nesse sentido, nós editamos uma resolução administrativa de 9 de 2014, onde cada um dos itens do regulamento que poderiam, de alguma maneira, afetar o entendimento da entidade pública foi explicado. Saiu a lei, e aí, senão, opa, faltou uma coisa, a gente tem que ser mais explícito ainda. Nós temos que, efetivamente, falar sobre o princípio da publicidade, porque a lei trouxe isso. E aí começou a discussão de quem tem a obrigação de seguir o princípio da publicidade. É o centro de arbitragem? Ele deve, a partir de hoje, fazer audiências super legais com uma plateia desse tamanho? Isso funciona. Mais ainda, a administração pública não tem o seu segredo econômico, não tem o seu segredo comercial? Não foi ela que montou um edital de licitação pensando por que precisava daquilo? Mas é ela, sim, entre aspas, a culpada de vir do princípio da publicidade. Portanto, cabe a ela, cabe à outra parte e cabe aos árbitros definir como vai acontecer a publicização daquela arbitragem. Isso foi explicitado na arbitragem, na Resolução Administrativa 15 de 2016, não só funcionou, como tem funcionado. O doutor Rodrigo, e eu posso dizer isso, porque efetivamente, essa é a única arbitragem que eu posso contar com você. Podemos contar depois. Depois eu falo um pouco. Mas foi preciso explicar para as pessoas, e é importante você explicar. Mas não só, você vai ter cada dia mais a administração pública participando da arbitragem. Quer porque o financiamento internacional exige isso, quer porque é a melhor solução para esses casos complexos. Vocês ouviram e vão ouvir de novo de mim, dizendo que a arbitragem não serve para tudo, mas ela tem como seu principal elemento de utilização a especialização dos árbitros. O caso, a controvérsia, vai ser decidida por quem dela entende. Isso, e o juiz de direito é genial. Ele, estudou no mínimo durante 3 anos, ele sabe tudo. Mas, na verdade, ele gosta de direito penal, ele entende direito civil. Ele ouviu falar de direito comercial, mas daí começa com a regulatória de socorro. Não dá para se especializar dessa maneira. Tá? A administração pública, num primeiro momento, disse, meu Deus, eu não tenho árbitros especializados. Vai ter. Os árbitros vão se especializar, os professores estão sendo indicados, ex-procuradores, ex-juízes de tribunais superiores. Tudo isso vai acontecendo e vai acontecendo muito bem.
E é por isso que eu sou um grande incentivador da arbitragem brasileira, não só para casos domésticos, mas para trazer as arbitragens internacionais para o nosso Brasil também. Doutor Rodrigo. Se puder falar um pouquinho da experiência, um caso que envolve a União, que está em curso lá na CCBC, e a questão da... Eu sou o presidente do Tribunal Arbitral, o caso está na imprensa, enfim, está... E existe... E o caso é praticamente 100% público, porque justamente quando houve a assinatura do termo de arbitragem, uma das coisas que mais se discutiu foi como se efetivar a questão da publicidade. Carlos não estava lá no dia, mas começou às 9h30 da manhã, foi até às 4h30 da tarde para assinar o termo de arbitragem. Uma das coisas que foi mais complicada foi a questão da publicidade. E envolve a União, esse caso, e havia uma demanda forte de que a Câmara ficasse responsável por gerenciar a questão da publicidade, e nós do tribunal falamos, olha, é complicado isso, enfim. Resumindo uma longa história, a União fez um site na internet, onde colocou todas as peças do procedimento. Quem quiser, procura na internet, caso CCBC 78/2016, entre a Libra Terminais Santos e o União e Companhia Docas do Estado de São Paulo. Estão todas as peças lá na internet, todas as decisões do Tribunal Arbitral até aqui, a não ser alguns documentos que uma das partes pediu que continham segredos comerciais, o Tribunal resguardou o sigilo desses documentos. Agora, esse caso, para mim, ele é bastante emblemático de algumas coisas. Primeiro, que tem que ter realmente um aprendizado. Quer dizer, no início havia uma reação muito forte da União, nas primeiras conversas, de ficar responsável pela publicidade. Ela falou assim, mas eu tenho o meu processo administrativo interno junto com as coisas do processo e tem coisas aqui que eu não sou obrigado a dar publicidade, que eu não devo dar publicidade. Tudo bem, você seleciona o que não for, você não precisa dar publicidade, mas o resto você pode fazer. E eles fizeram e funcionou, e não houve problema nenhum. Aliás, eu tenho que dar aqui um testemunho também, porque foi falado no painel anterior da necessidade dos advogados públicos se prepararem para advogar em arbitragem. Eu posso dar o testemunho de que a Advocacia da União está advogando muito bem no caso, no mesmo nível dos escritórios privados que estão advogando na causa também. Não devem nada, fizeram uma audiência num nível de excelência equivalente ao dos escritórios privados, fizeram se tinham um dever de casa para fazer, fizeram. O que mostra também que também não é um bicho de 7 cabeças. Esse caso também tem uma outra particularidade, porque eu concordo com o Carlos que não é necessário fazer um novo regulamento para a arbitragem com a administração pública. Mas existem regras legais que se aplicam a algumas arbitragens envolvendo a administração que vão afetar questões procedimentais e que a Câmara e o Tribunal Arbitral têm que se preparar para lidar com elas. Por exemplo, esta arbitragem em questão, ela é regulada por um decreto do Ministério acho que era o Ministério dos Esportes, né? Os ministérios mudam de nome tanto que eu já não me lembro mais. Mas, enfim, a Secretaria Nacional dos Esportes, um decreto regulando a arbitragem no setor portuário. E este caso está sujeito às regras desse decreto. Então, por exemplo, você tem prazos mínimos para a defesa da parte pública, você tem
a obrigação do particular é adiantar as custas. Nesse ponto, você, de certa forma, derroga o regimento de custas da Câmara para esse caso específico. Então, não há propriamente a necessidade de um novo regulamento, mas as câmaras vão, enfim, caso a caso, dependendo da legislação que for aplicável, se adaptar àquilo. Patrícia parece que quer fazer uma intervenção. Por Na favor. verdade, é mais um comentário, porque eu achei muito curioso esse caso da publicidade, porque nesse 1 ano que a gente está aqui, a gente está com 12 casos envolvendo a administração pública. E a nossa prática, a gente pergunta para a administração pública, para as partes, como é que a gente deve proceder com relação à publicidade. Em nenhum caso eles pediram para a gente publicar ou para tomar nenhuma providência a mais. Então, a gente tomou a providência praxe da CCI, que é publicar o nome dos árbitros no site, e mais nada, o que a gente achou extremamente curioso, né? Mas, Eu só queria acrescentar um outro dado. O Rodrigo pode concluir. Não, só para concluir uma questão interessante, que se falou aqui também da questão que é só contar o que aconteceu. Algumas coisas que aconteceram nesse caso são interessantes. Várias pessoas peticionaram a Câmara pedindo informações do processo. E remeteu-se, olha, tem um site da União, vai lá no site da União. O Ministério Público pediu cópia do processo, a gente liberou, não mandou. Não mandamos eles olharem o site, a gente mandou um pendrive com a cópia do processo para eles. Que a Câmara encaminha ao Tribunal Arbitral todos esses pedidos. E com relação à audiência, foi uma questão interessante também, porque houve pedido de gente para assistir à audiência. E o que o Tribunal decidiu e fez com a Câmara, primeiro, só as partes, peritos, etc., já não cabia todo mundo na sala de audiência. Tinha mais de 50 pessoas, em uma sala bem grande, nas suntuosas instalações do Câncer-CBC. Com todos os recursos à disposição do tribunal, o Dr. Carlos falou assim, vocês peçam o que vocês quiserem que a gente providencia. Não dava para pedir uma obra para aumentar a sala, né? Então, o que nós fizemos? Nós limitamos o número de pessoas na sala e só as partes já era o suficiente, e dissemos, olha, tem uma outra sala aqui com um telão, quem quiser assistir, venha assistir. As pessoas não acharam muito emocionante, não apareceram. Foi muito engraçado, porque no primeiro momento, nessa outra sala, com o telão, acho que deviam 47 pessoas. No primeiro momento, começou a audiência, todo mundo, 45, 40... 35. É muito chato 10, ficar numa outra sala. É isso, porque nós somos advogados, a gente sabe como é que é, né? A parte acha que é tudo filme americano. Vocês me desestimularam, porque quando eu vi vocês falando, eu ia sugerir a criação da TV Arbitragem. Já tem a TV Justiça, criaríamos a TV Arbitragem, mas me desestimularam a essa... O único cuidado que nós tivemos foi de dizer que qualquer um poderia assistir na sala ao lado, mas não podia gravar e que tinha que registrar a entrada. Assinar lá quem foi que compareceu. Foi a única... empreitada. Augusto, suas considerações, por favor. Eu estou achando ótimo esse debate, mas eu preciso dizer o seguinte, e acho que todos vão concordar comigo aqui, esse é um caso raro, quase que isolado, isso não é a regra dos casos com a administração pública. Né? Os casos com a administração pública têm as suas particularidades, mas isso acontece raramente. E é importante, nas arbitragens com a administração pública, a gente desmistificar um pouco o que muitas vezes se diz, no sentido de que é uma arbitragem absolutamente especial, que você tem que ter uma série de procedimentos e de determinadas pessoas envolvidas. A Camarb tem uma tradição
de administração, de muitos casos com a administração pública há muitos anos. E eu posso testemunhar que estes casos não apresentam diferenças significativas em relação aos outros casos que lá estão. Mencionou-se aqui hoje de manhã casos de 1 bilhão. Há casos de 1 bilhão também com entes privados. Aliás, casos de 1 bilhão são casos de arbitragem. A arbitragem serve também para isso, para conflitos mais complexos, que envolvem valores mais elevados. Então, não são prerrogativas da administração pública casos de 1 bilhão de reais. Não há necessidade que se tenha apenas administrativistas atuando nisso. O procedimento com a administração pública de arbitragem com a administração pública é um procedimento muitíssimo similar aos procedimentos que envolvem apenas entes privados. Tem uma outra particularidade que já foi mencionada aqui, a questão da publicidade. Apesar disso, nem todos os casos têm essa, digamos assim, todo esse grau de exposição, toda essa demanda que se viu no caso que está mencionado aqui, presidido pelo Rodrigo, de modo que a gente tem que desmistificar isso um pouco, porque senão daqui a pouco nós estamos achando que a arbitragem com a administração pública é uma coisa absolutamente excepcional, que só algumas câmaras podem fazer, só alguns árbitros podem fazer, que é uma coisa de uma relevância muito maior do que uma arbitragem privada. Não é isso. Eu vou concordar discordando, não é uma coisa maravilhosa? Primeira coisa, há de se distinguir a arbitragem com a administração pública indireta e a administração pública direta. Esse caso, como bem falou o Rodrigo, há uma regra específica para a arbitragem. Como todos nós sabemos, a Procuradoria do Rio de Janeiro editou um decreto para dizer como o Estado do Rio de Janeiro irá à arbitragem, irá se portar. Está hoje em consulta pública um decreto da Procuradoria-Geral de São Paulo para dizer como o Estado de São Paulo se portará em arbitragem. E isso deve se repetir em outros lugares. Há 2 semanas, o Peretti estava junto, a NTT também levou à consulta pública regra específica. Então, não é diferente, como bem falou o Augusto, mas tem peculiaridades. E essas peculiaridades estão muito centradas nas regras que o próprio organismo da administração pública direta vai determinar para participar das arbitragens. Bom, Peretti me adiantou que não precisaria mais fazer intervenção sobre esse tema. Eu, então, passo agora à minha querida colega Patrícia, um tema que tem permeado muito as discussões de questões de gênero. E eu também, Patrícia, queria talvez ampliar um pouco com 2 outros temas, que é a própria lista de árbitro, porque eu vejo uma preocupação, às vezes eu recebo telefonema de pessoas ou me perguntam, você pode fazer arbitragem em tal Câmara? Você é da lista dela? Há uma desinformação sobre a questão das listas, ou até uma tendência a se privilegiar os integrantes de uma lista. Nós temos a questão do gênero, porque muitas vezes se ouve que a arbitragem é um mundo machista. Mas eu quero dizer a vocês, que eu não sei se vocês receberam a cartilha de arbitragem da OAB de Minas, a comissão de arbitragem da OAB de Minas é dividida em 10 núcleos operacionais. E 5 deles são coordenados por mulheres. E nenhuma, porque tinha cota, favor, qualquer tipo de ilação que possamos fazer, todas por competência. Tá? Eu fico muito feliz com isso. Mas isso é recorrente. E outro aspecto também, o Napoleão parece que teve que se retirar, mas a questão regional, que a arbitragem ela está no eixo centro-sul. Os árbitros são sempre do centro-sul. E agora nós tivemos o exemplo, uma equipe da Unip, o Centro Universitário João Pessoa, da Paraíba, que foi campeão na competição brasileira de arbitragem, que demonstra também essa possibilidade de que outros pontos, e que é exatamente, Forbes, que vem de baixo para cima, quer dizer, o que está nascendo aí é uma nova arbitragem, talvez, no Brasil. Então, Patrícia, eu passo a palavra para você comentar esses assuntos, por gentileza. Obrigada, Francisco. Eu acho que não é por acaso que a única mulher da mesa
vai falar desse assunto. Sobrou para mim. Bom, mas brincadeiras à parte, a gente sempre está ouvindo esse assunto e eu acho que essa plateia aqui deixa muito claro, tem muita mulher aqui, não é só por ser mulher, mas eu acho que a gente fica nessa situação, mas é mulher, mas não, a gente é mulher e é muito competente, todo mundo estuda, todo mundo trabalha, todo mundo tem a nossa vida independente da gente ser mulher ou não. E a gente eu não quero estar nessa mesa só porque eu sou mulher, eu estou aqui porque eu sei que eu sou competente. Então, eu acho que isso é o mais importante. E a diversidade, eu acho que não passa só por essa questão, passa por outras, passa pela questão de idade, passa pela questão regional, passa, inclusive, pela questão de gênero. O que a gente tem visto, que a gente tem acompanhado muito, isso, eu até peguei números, porque eu acho que a hora que a gente coloca muito no subjetivo, fica, mas não tem mulher na arbitragem, é um mundo machista, fica muito aberto. Ainda tem mais homem? Tem, mas calma, a gente chega lá, calma. Mas eu acho que cresceu muito. Eu peguei alguns números e desde 2010, pelo menos na CCI, tinham sido nomeadas 96 mulheres. Em 2017, já foram 294 mulheres, em um ano. Tudo bem, em um ano foram confirmados 1.488 árbitros. Ainda é pouco? É pouco, mas já cresceu. E eu acho que a tendência é crescer cada vez mais. Eu tenho visto muitas amigas, muitas pessoas cada vez mais se especializando mais, pessoas extremamente competentes e que têm um caminho muito bom para seguir, e árbitras extremamente competentes. Então, não acho que isso hoje seja um problema. E eu vejo nas outras câmaras também, todo mundo tomando medidas para colocar mais mulheres. A gente vê os congressos cada vez com mais mulheres. A corte, hoje em dia, ela tem uma composição de 176 membros. Ela tem um período de 3 anos. Esse ano é o primeiro termo que ela tem mesma quantidade de homens e mulheres. Então, hoje tem 88 mulheres e 88 homens. É a primeira vez, é uma conquista. Isso é muito bom, eu acho que é mais uma conquista. Mas eu não queria falar só dessa questão de gênero. Eu acho que a questão de idade é importante, e aí entra a questão da arbitragem expedita. A arbitragem expedita é uma arbitragem que é com valor normalmente mais baixo, normalmente uma arbitragem que é menos complexa, e aí talvez para essas arbitragens, por que não os árbitros mais novos, aqueles que estão mais começando, ou para quem fez um curso muito bom, mas precisa começar, é a forma de iniciar. E isso tem sido levado muito em consideração na CCI. O que a gente fez um estudo também no último ano, normalmente 58% dos árbitros são indicados pelas partes, 16% pelos coárbitros e 26% pelos comitês nacionais junto com a corte. Então, para a corte mesmo, são 9%. Nesses 26% que a Câmara consegue ter tentar ajudar um pouco mais. Mas nas partes e com os coárbitros, são vocês advogados. Cabe a vocês também ver essa questão da complexidade, ver o melhor advogado. Às vezes, o advogado com muita arbitragem não vai ser o advogado que vai conseguir, o árbitro com muita arbitragem não vai ser aquele que vai conseguir se dedicar mais ao seu caso. E aí, por último, eu queria tocar na questão regional. Normalmente, pelo menos no último ano, quase 70% dos árbitros eram de Rio, São Paulo, Minas, sempre mais para o Sudeste e Sul. Por que não a gente ampliar? Especialmente no Brasil. E aí eu estou aqui, o Daniel, meu amigo, sou suspeita para falar, a gente fez o curso da CCI juntos nós somos uma das mais competentes árbitros que eu conheço, um advogado excelente. Por que não? Vamos de Manaus. Então, eu acho que falta isso para o Brasil, falta a gente pensar nessa questão regional um pouco. Obrigado, Patrícia. O Pereira quer fazer as suas considerações, por gentileza.
Obrigado, Francisco. Queria enfatizar um pouco mais, também me unir à Patrícia na fala dela sobre diversidade, dizer, em primeiro lugar, que os senhores devem ter a dimensão disso, mas, para que fique bem claro, as câmaras têm a prerrogativa de nomear os árbitros no lugar das partes em um número reduzido de ocasiões. Na grande maioria dos casos, os regulamentos encaminham a formação do tribunal arbitral por meio da escolha das partes. Então, o papel que a Câmara pode fazer é sempre indireto. A gente vai sempre atuar numa fração marginal dos casos em que a Câmara vai poder fazer essas nomeações. No início desse ano, nós tivemos uma revisão do nosso quadro de árbitros, que é revisto periodicamente pelo Conselho Superior, e reconhecendo a necessidade de avançarmos nessa pauta de igualdade de gênero, foram inclusas 20 novas profissionais para o quadro de árbitros. E essas inclusões não foram objeto de nenhum tipo de favor, foi utilizado o mesmo nível de exigência, o mesmo crivo que é feito para a inclusão dos árbitros no quadro. Lembrando que, depois da reforma da Lei de Arbitragem de 2015, né, as partes podem nomear árbitros de fora da lista e podem, inclusive, excluir a aplicação das regras que exigem que a nomeação ocorra dentro da lista. Eu sei que alguns regulamentos têm disposições específicas que podem ser válidas, porém, as partes têm essa prerrogativa, na maioria das vezes, de nomear profissionais da confiança delas que não pertençam ao quadro. Então, isso, novamente, né, valorizando o papel da advocacia, é algo que os advogados podem fazer. Com relação às nomeações que a Câmara tem feito, que, como eu disse, são uma fração diminuta, nós temos visto que a diversidade não é encarada mais como uma questão bem pensante, algo para ser feito no intuito de parecer agradável para as partes. Não, é uma demanda genuína das partes. Nós, da Câmara, acredito que todas as câmaras se reúnam regularmente com empresas, potenciais usuários, para ouvir quais são as ansiedades, quais que são as expectativas dos potenciais usuários e conversar sobre como eles querem que a arbitragem evolua. Eu, em diversas reuniões com empresas, tenho ouvido que, sobretudo naquelas empresas globais que têm políticas corporativas mais bem estabelecidas, que para eles essa questão já é um dado. Ouvi mais de uma vez em empresas que, olha, nós valorizamos essa questão e, por favor, se couber à Câmara fazer a nomeação, eu não quero nenhuma lista desequilibrada, você tem que nos mandar a lista equilibrada desde o início. E, para concluir essa minha contribuição nesse tema, eu acho que a questão da regionalização é muito importante. A arbitragem brasileira tem muita vocação a se desenvolver ainda mais, e ela vai se fazer de forma horizontal e vertical. Horizontal porque nós vemos cotidianamente a abertura de novos centros em outras regiões do país que vão espraiando a cultura dos métodos adequados para outros rincões. A Patrícia mencionou o doutor Daniel Nogueira. Eu queria cumprimentar. Esse ano houve uma conferência muito importante em Manaus, que os profissionais do Brasil inteiro estiveram presentes, e foi realmente uma demonstração de que não só nos grandes centros se pode praticar arbitragem. E, para concluir, só uma observação que a escolha da diversidade, a qualidade do árbitro, não é necessariamente um concurso de provas e títulos. A tecnicidade que ele vai emprestar ao procedimento também tem a ver com a experiência, com a qualificação. Isso, obviamente, é um dado que é óbvio, não precisava nem repetir, da mesma forma que a idoneidade moral, mas também depende da disponibilidade. E, ao escolhermos profissionais que não necessariamente pertencem ao seleto grupo que atua nas arbitragens, as partes têm um ganho de ter um profissional que vai, possivelmente, poder emprestar um grau de atenção ainda mais elevado para aquela demanda.
Augusto, por favor, depois você fala. Não, só um rápido comentário. Eu tenho um pensamento de que essa questão da diversidade e paridade de gêneros, eu acho que a gente precisa não ter uma preocupação tão excessiva com isso, quer dizer, olhar isso com uma preocupação menor e com mais naturalidade, pela razão simples de que as mulheres naturalmente, pelos seus talentos, pela sua competência, vão preenchendo os espaços, especialmente no mundo da arbitragem. Foi mencionado aqui a competição brasileira de mediação e arbitragem que a Camarb organiza há 9 anos. Eu me lembro que ela nasceu em 2010, eram 76 competidores. Não me lembro qual era a proporção na época. Este ano, aconteceu em São Paulo há 15 dias atrás, foram 1.050 competidores de todos os estados do Brasil, de 20 estados do Brasil. Eram 52% de homens e 48% de mulheres. Quer dizer, uma coisa absolutamente natural. Ninguém determinou quais seriam, quer dizer, qual que é o percentual de homens e de mulheres. A equipe vencedora, que o Francisco mencionou, que é a equipe da Unip, estava, no final, representada por 2 mulheres que tiveram um desempenho absolutamente excepcional. De modo que eu acho que essas coisas vão acontecendo naturalmente. É claro que algumas iniciativas devem ser tomadas, né? A Camarb se preocupou, na última revisão da lista de árbitros dela, em aumentar bastante o número de mulheres, mas também o número de jovens e o número de profissionais da arbitragem em diversas regiões do Brasil. De modo que, eu não estou dizendo que não se tem que olhar para isso, mas não se pode não há necessidade de uma preocupação exagerada com isso, porque há outros elementos, principalmente da competência, que faz com que esta igualdade surja naturalmente. Forbes, por favor. Então, agora eu vou discordando mesmo, doutor Augusto. O Kansas CBC é signatário do The Pledge in Arbitration, que é a promessa de assegurar a diversidade em centros de arbitragem. É verdade, a competência da mulher vai surpreender o mundo e trazer uma igualdade a todas. Se nada for feito, isso demorará 50 anos. É obrigação de todos nós fazermos alguma coisa. O Kansas CBC editou a resolução número 30, aonde ele não está fazendo cota ou reserva de mercado. Ele está lembrando a todos os advogados, a todos os árbitros, que a mulher existe, está lá e deve ser indicada em arbitragem. Por outro lado, e aí parabenizando em função dos jovens, eu quero dizer que CBMA, a Camarb, a ICC, eu não sei se a Fiesp existe, mas grupos de jovens, né, para que o jovem discuta internamente dentro do centro de arbitragem como é que vai haver esse desenvolvimento. E aí o incentivo de todos nós, câmaras arbitrais, para as competições de arbitragem, sendo que existe a competição doméstica de arbitragem pela Camarb, existe a competição internacional do Vismut, nós mesmos criamos, na competência latino-americana de arbitragem, um grupo para que ela participe. O jovem tem, com certeza, o apoio de todas as câmaras arbitrais para que façam um caminho na arbitragem e que, com certeza, vai surpreender a todos nós. O Rodrigo quer... Eu só queria fazer a observação que o CBMA também é signatário do Pledge, também tem um compromisso de promover maior diversidade e de incluir mulheres nas suas listas e nos eventos que organiza, nos congressos. Também não é questão de cota, mas é uma questão de ativamente promover essa diversidade. E com relação aos comitês de jovens que o Carlos mencionou, temos o Comitê de Jovens Arbitralistas, que é presidido por uma jovem mulher, e o Comitê de Jovens Mediadores foi lançado essa semana, também presidido por uma recém-formada. Então, enfim, estimulando. Eu acho também, concordo que as novas gerações vêm com maior igualdade por natureza, mas o que a gente puder fazer para acelerar o processo, a gente tenta fazer. Bom,
como moderador do painel, eu acho que esse tema a gente pode passar. Eu só queria fazer 2 considerações. Primeiro, com relação ao pledge, o Conselho Federal, por intermédio do nosso presidente, o Cláudio Lamáquia, assinou numa reunião, você estava presente também, Daniel ainda estava à frente da comissão, Ranzolin também participou diretamente disso, dentro de uma reunião da comissão com o COPREARB, que é o nosso colégio de presidentes, assinado pelo próprio presidente Lamáquia, esse compromisso também do Conselho Federal de aderir a essa participação. E eu resumo isso da forma como nós tratamos na nossa comissão, de que a mulher não precisa de tutela, ela precisa de oportunidade. Então, é isso que a gente precisa dar, como você bem colocou, Forbes. E os jovens também. Eu digo que um dos comitês que nós temos, um dos núcleos operacionais que nós temos estimulado é exatamente aquele voltado para o jovem advogado e que tem uma mulher na coordenação também, coincidentemente, e a gente tem visto uma participação muito grande, principalmente num projeto chamado Oficina de Arbitragem, que procura levar essas questões, tanto para o jovem como para o acadêmico, que ele venha para o mundo da arbitragem. Bom, então, passamos ao próximo ponto, que eu gostaria que o Augusto discorresse para nós inicialmente, que também é uma questão que a gente tem visto acontecer, principalmente reclamações quanto a custo de arbitragem e tempo que os procedimentos estão demandando, que não seriam aqueles esperados e que poderiam estar se estendendo mais do que o normal. Essa questão da experiência da Câmara e como que as câmaras estão efetivamente pensando sobre esse assunto. Tá? Obrigado, Francisco. Eu acho que esse é um tema também extremamente sensível, que nós temos que enfrentar, com perdão da redundância, enfrentar de frente. Eu acho que a arbitragem hoje passa por uma espécie de crise, que é uma crise de crescimento, mas ela passa por uma crise. Por quê? Muito se tem dito que aqueles propalados benefícios da arbitragem, que são fundamentalmente a celeridade e a economia, né, de tempo e até de recursos financeiros, porque há estudos que mostram que a arbitragem, no final das contas, é mais barata do que o Poder Judiciário, e até a especialidade dos árbitros, muitas vezes, não tem se feito presente. E quando o Francisco pergunta, né, o que as câmaras podem fazer por isso, a gente fica ainda mais agoniado. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: então, a arbitragem, os donos da arbitragem são as partes. O centro de arbitragem, ele não tem, o que ele faz, né, como eu disse há pouco, é administrar o procedimento. Os principais centros de arbitragem hoje possuem um padrão de qualidade na sua atividade fim muitíssimo similar. Todos atuam com excelente nível de qualidade. De modo que, a depender do centro, a arbitragem não terá o procedimento arbitral não terá maior ou menor celeridade. O que vai influenciar, o que vai influir, melhor dizendo, na celeridade do procedimento e nos custos? Pois bem, as partes escolheram a Câmara, requerem a instauração do procedimento arbitral, escolhem seus árbitros. É preciso, a partir daí, por seus advogados, as partes vão conduzir o procedimento, vão decidir que provas vão fazer, vão decidir, muitas vezes, de comum acordo com os árbitros, quando serão realizadas as audiências. Tudo isso vai influir no tempo e no custo. O que eu tenho observado é que, muitas vezes, o tal alto custo da arbitragem, ele em sua grande parte, de responsabilidade das partes, que, às vezes, número um, dão ao caso
atribuem ao caso um valor muito acima do que ele efetivamente tem. Número 2, deixam de adotar, às vezes, deixam de optar por procedimentos mais simples, como, por exemplo, hoje nós temos arbitragem expedita. Às vezes nós temos casos de menor valor que poderiam ser resolvidos pela arbitragem expedita, ou por um árbitro único. Tudo isso poderia diminuir o custo da arbitragem. Terceiro ponto, produção de provas. A produção de provas, muitas vezes, é grandemente responsável pelo tempo e pelo custo da arbitragem. As provas testemunhais, por exemplo. Não é incomum nós nos depararmos em procedimentos arbitrais com róis de testemunhas que prevêem 20 testemunhas de um lado, 15 do outro, ou às vezes 30 de um lado. Quer dizer, é muito difícil se acreditar que uma parte precisa de 30 testemunhas para provar os seus fatos, para comprovar os seus argumentos. Quer dizer, são 30 de um lado, são 15 do outro. Quando se tem uma situação como essa, a dificuldade para a organização da audiência é muitíssimo maior, até que se consiga agenda. Quer dizer, para ouvir 30, 40 testemunhas, você precisa de 3, 4 dias. Você precisa de 3, 4 dias de quem? Dos árbitros, dos advogados, das partes, das testemunhas. Tudo isso vai encarecendo o procedimento e vai tornando ele cada vez mais demorado. O problema das provas periciais, da prova pericial, por exemplo, eu ouvi outro dia que o preço dos laudos periciais hoje atinge valores estratosféricos. Muitas vezes, as partes poderiam agir para diminuir esses custos, limitar o escopo da perícia, muitas vezes evitar a perícia, de modo que eu acho que as partes são, na grande maioria das vezes, as responsáveis pelo tempo maior que se gasta na arbitragem do que aquele esperado, pelo maior custo que o procedimento tem. Uma outra questão, a escolha dos árbitros. É preciso que as partes procurem buscar árbitros e saber da sua disponibilidade. Essa é uma questão, é um ponto também extremamente sensível. Árbitro disponível para a arbitragem é aquele que tem tempo para aquele procedimento. Não importa quais são as suas outras atividades. Muito tem se dito, os árbitros que têm muitas arbitragens não têm tempo para poder atuar. Não é verdade. O tempo não tem a ver com o número de arbitragens que você tem. Isso não é necessariamente verdade. Tem a ver com o tempo que você tem disponível para aquele procedimento. Há árbitros que têm um número grande de procedimentos, com os quais eu já tive a oportunidade de trabalhar e trabalho, que são extremamente diligentes. Há outros profissionais que, às vezes, têm 1, 2 procedimentos e não são nada diligentes. É preciso saber se aquele profissional, precisa investigar se aquele profissional, em virtude das suas múltiplas atividades ou poucas atividades profissionais, teoricamente, terá tempo para se dedicar àquele procedimento. De modo que eu acho que tudo isso, no final das contas, é de responsabilidade das partes. A arbitragem, ela comprovadamente por diversos estudos, ela, no final das contas, ou melhor, na grande maioria das vezes, ela tem um custo menor do que o custo que a parte teria se fosse o Poder Judiciário. É importante apenas que se veja o seguinte, quais são aqueles casos que têm que ser efetivamente levados à arbitragem, a arbitragem não serve para qualquer coisa. E segundo, em que medida as partes estão agindo no curso do procedimento arbitral, as partes e seus advogados, para tornar aquele procedimento efetivamente célere. Porque isso depende muito das partes. Não é uma coisa que vai depender da Câmara e apenas dos árbitros. Então, respondendo, Francisco, a sua indagação, o que a Câmara pode fazer? A Câmara não pode fazer muito. Ela pode prestar um bom serviço, um serviço de boa qualidade. Eu acho que hoje os principais centros de arbitragem do Brasil já prestam esse serviço. Eu vou só fazer uma ponderação. Nós estamos com o horário já do encerramento. Obviamente, todos vão falar. Vamos, então, fazer uma... Oi? Não quer abrir para a plateia? Não, mas eu vou abrir para vocês tentarem... Nessa, acho que todo mundo vai concordar com o Augusto. Então, coisas incríveis acontecem. Patrícia já quer falar um pouquinho. Mas não tem problema, não. Eu só vou pedir, então, para a gente tentar ser um pouco sério, porque nós temos um lançamento de um livro. Hoje é sexta-feira, o pessoal quer ir embora,
tem gente que tem voo, não é isso? Então, vamos fazer o seguinte, Patrícia, por gentileza. Prometo que é 1 minuto eu encerro. Eu concordo com o Augusto, e aí a gente, ano passado, verificou que 60% realmente dos atrasos tiveram circunstâncias relacionadas às partes, mas 40% não foi. E nesses 40%, a CCEI adotou, a partir de 2016, uma medida, que aí eu respondendo, é uma medida que a Câmara adotou, a Corte adotou, que é uma redução dos honorários dos árbitros. E quando não tem alguma circunstância que justifique esse atraso, tem se aplicado essa redução, que vai de 5% a 30%. No começo, isso ninguém muito gostou, pelo contrário, houve alguns berros, mas depois entenderam e realmente a gente colocou um prazo de 2 meses depois das alegações finais, quando é árbitro único, e 3 meses quando é tribunal, para a entrega da sentença. Passou desse prazo, começou a aplicar a redução, não havendo uma justificativa. Tem funcionado e vai continuar a ser aplicado. Então, todos menos de 1 minuto. Todos concordaram concordando, né? Rodrigo, gostaria de fazer alguma... Não, também concordo. As estatísticas de custos também são similares. Eu me lembro de uma pesquisa há um tempo atrás que cerca de 80% dos custos em arbitragens internacionais eram não eram da Câmara ou dos árbitros, eram custos da própria parte, com a sua representação, com seus peritos, com seus advogados, enfim. Lá fora é até mais dramático isso, com o hábito de escritórios americanos, por exemplo, de cobrar por hora. Quanto mais demora o procedimento e mais complicado ele fica, mais caro ele fica para a parte. O que a Câmara pode fazer é oferecer, por exemplo, que acho que todos aqui oferecem, um regulamento de arbitragem expedita ou simplificado, sugerir árbitro único, esse tipo de coisa. Agora, a gente vê também que muitas vezes vem a demanda da parte, olha, a gente quer um procedimento mais barato, mais simples, aí você faz o regulamento. Quando vem o caso, você fala, não, mas eu quero 3 árbitros, eu não quero um árbitro só, não. Porque eu quero escolher o meu, ou um só é muito perigoso, porque eu não tenho recurso e tal. Então, tem sempre essa tensão também, que as partes querem a coisa simplificada, mas quando chega na hora da sua demanda, você quer ter direito a tudo completo. Então, fica difícil também conciliar. Né? Perê, por favor. Só para concluir, eu concordo com tudo que foi dito com relação ao gerenciamento da arbitragem, né? Eu acho que os meus colegas já realmente colocaram a necessidade de ela ser gerenciada e administrada de forma prospectiva para que tudo seja feito da forma mais eficiente possível. Eu gostaria de concluir minha participação no painel com uma sugestão com relação à redução de custos. É óbvio, essa é a conferência de arbitragem, mas a minha exortação vai no sentido de pensar a arbitragem não só como a única ferramenta possível para a resolução de disputas, mas pensar nela também combinada com outros métodos. Por exemplo, a mediação, que pode ser prévia, que pode ser no curso do procedimento. A Câmara Ciesp e Fiesp está empenhada na promoção da mediação, no interesse da indústria, porque vê nisso uma forma de aumentar a competitividade, diminuir os custos de litígio, e temos tido um incremento grande de casos. Em outubro foram 5 pedidos de mediação, um deles, que começou em outubro, foi resolvido numa tarde, né, com custos bastante inferiores ao da arbitragem. Então, a arbitragem é importante que fique como a solução final, mas a gente tem aí algumas ferramentas a lançar a mão antes disso. Obrigado. Bom, então, para acabar, o cara que fala mais, o cara que fala mais, ele tem que acabar falando pouco. E vocês tiveram sorte, eu queria só falar, os meus colegas da Comissão Nacional sabem que eu trabalho com despertador. Aqui eu fui muito flexível e muito bonzinho com vocês, tá? Muito obrigado. Kiki,
as câmaras de arbitragem podem fazer para diminuir custo e tempo, é exatamente o que a gente está fazendo aqui, é falando com vocês. É dizendo que todos os nossos centros estão abertos para discutir as maneiras de fazer isso junto com vocês. É por isso que esse evento serve, é por isso que essa iniciativa da OAB Federal é super legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agora, em nome do Conselho Federal da OAB, eu quero, além de agradecer a todos vocês pela disponibilidade, pela cooperação, divulgação e principalmente por terem abrilhantado este painel, e eu tenho certeza que todos nós saímos daqui mais sábios do que entramos com esse assunto. Então, eu passo as mãos primeiro do Carlos Forbes, um diploma. Muito obrigado. Aqui. Chique pra caramba. Augusto Tolentino, muito obrigado. Ao Peretti, está aqui, que deu o seu Peretti? Está aqui o Peretti. Aqui. Ao Rodrigo Garcia e a nossa querida Patrícia, também, diploma. Agradecendo a todos e passo a palavra ao nosso presidente, Ranzolin, para o encerramento e as palavras finais. Bom, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Chegamos ao final da nossa primeira conferência. Ao final não, porque nós vamos ter uma confraternização com um café na sala ao lado, cafezinho na sala ao lado, onde vamos lançar o livro. Já houve um pré-lançamento no evento Sebar, vamos lançar o livro de memórias do desenvolvimento da arbitragem no Brasil, né, onde a gente já adiantou, não é livro de doutrina, não é livro de coletânea de jurisprudência, nós vamos ali estar entrevistas, relatos vívidos de como é que foi vivenciada a experiência de mudar a cultura brasileira e nós termos hoje uma arbitragem desenvolvida aqui. Eu acho muito estimulante os depoimentos que tem na obra. Essa obra vai ser gratuita a todas, então convido a todos a passarem a sala ao lado e fazer os agradecimentos finais aos nossos patrocinadores, CBMA, o Câncer CBC e a Camarb, que estão aqui representados nas pessoas do Fonseca, do Augusto e do Forbes. Francisco, obrigado por você ter conduzido o painel, obrigado aos painelistas e bom fim de semana a todos.